Se eu tenho dois vetores, A e B, somados, qual será o resultado? Qual será a figura que representa? Eu posso copiar esse vetor e trazer para cá. Copio esse outro vetor e o trago para aqui. Traçando a diagonal, nós temos o vetor resultante quando traçamos aquela diagonal, que pode ser encarada como sendo saindo desse ponto a partir do vetor A e depois passando pelo vetor B. Assim a soma será A mais B. Ou posso pensar saindo desse ponto de origem, partindo por B primeiro e passando pela cópia do vetor A que eu transportei. Conclusão: se eu chamar o vetor resultante de vetor R, tanto faz eu dizer vetor A mais vetor B, como eu dizer B vetor mais A vetor. Essas duas coisas são equivalentes, o que implica que existe uma propriedade comutativa para os vetores. Já essa propriedade associativa, ela decorre da compreensão de uma soma de 3 ou mais vetores. Suponha então eu tenho esses 3 vetores A mais B mais C e eu queira determinar a resultante. Pelo que eu expliquei já no princípio, a resultante de 3 vetores que são consecutivos como esse, né, onde um termina, o outro começa, e mesmo que assim não fosse, você poderia transportar. Eu vou fazer isso agora para que fique claro. Suponha que esse vetor B ele não estivesse ali e eu quisesse somar esses 3 vetores. Bom, a princípio, né, parece bem complicado, mas se eu transportar os vetores para uma condição que me favorece, né, eu vou ter uma facilidade na compreensão. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Trata-se do mesmo vetor. E, portanto, o resultado geométrico da soma de A, B e C pode ser dado por esse vetor aqui que eu vou chamar de vetor R, vetor resultante. E se eu quiser trabalhar primeiro uma soma entre 2 vetores e somar posteriormente com um terceiro vetor? Suponha que eu queira fazer R, o vetor resultante, da seguinte forma. Primeiro, eu somo os 2 vetores A e B, e depois o resultado eu somo com o vetor C. Vou copiar os vetores A e B, trazê-los para aqui. A soma desses 2 vetores será este vetor, que eu posso chamar de R1. Agora o resultado de A e B, lembrando que eu estou privilegiando primeiro essa soma, vai ser somado com o vetor C. Então me interessa este vetor, o vetor resultante. Eu
tenho o vetor R1, que agora eu vou somar o vetor C. Já que R1 é igual a A mais B, vou fazer uma cópia, um clone do vetor C, trazer para ali. Pronto. Então a soma R1, que é A mais B, com o vetor C, vai nos dar o seguinte vetor. Eu posso chamar esse vetor de R. Mas quem seria esse vetor R, se não aquele primeiro R que eu determinei lá no passado? Aqui, ó. É o mesmo vetor, embora vocês percebam um leve desvio. Isso é devido aos espaços que eu deixo aqui, os pequenos espaços que eu deixo entre um vetor e outro, de modo que eu possa capturar cada vetor individualmente. Mas vocês podem chegar à conclusão de que este R trata-se deste mesmo R. Então, A mais B mais C pode ser tomado a partir da soma A mais B e depois somar esse resultado com o vetor C. Outro caminho é se eu alterar aqui a configuração dessa soma. Se eu fizer o vetor A somado com o resultado dos vetores B mais C. Vou privilegiar a primeira soma B mais C, que seria isto. Mas isto, quem seria então B mais C? Seria este vetor, que eu posso chamar de R2. E pegar esse resultado e somar com o vetor que está faltando, o vetor A. E somar com o resultado de B mais C, que já está aqui. O vetor A somado com B mais C. Quem é B mais C? É isso aqui. E o vetor A já está aqui representado. É fácil perceber que o vetor R cabe direitinho ali. E, portanto, não importa a ordem que eu use para fazer a soma desses vetores. O resultado será o mesmo. Então, essa propriedade associativa é assim compreendida. Que são vetores opostos. Um vetor oposto ao outro é um vetor que tem exatamente o mesmo módulo, mas que tem orientação oposta. E essa orientação oposta vem a ser o que eu vou representar agora. Veja o vetor R. Eu quero produzir o vetor menos R. Quem seria menos R? É a cópia perfeita de R? A cópia com sinal trocado? Não, é a cópia com a orientação trocada. Este, então, é menos R. Nós temos o vetor R e o seu oposto. São vetores do mesmo tamanho, mas que possuem direções distintas. E essa compreensão é válida para compreendermos o significado de subtração de vetores. O que vem a ser esta expressão? Suponha que R seja o resultado da subtração dos vetores A
e B, A menos B, o vetor A menos o vetor B. Fazer o vetor A menos o vetor B é o mesmo que somar o vetor A com o oposto do vetor B. E nós já sabemos como produzir um vetor oposto ao outro. Basta eu fazer uma cópia do vetor B, porém eu mudo de orientação. E portanto agora eu tenho menos B. De forma oportuna, eu transfiro aqui o vetor B, o início dele para a extremidade do vetor A, o vetor menos B, na verdade. E agora eu vejo o efeito de A mais menos B. Eu vou para a origem do vetor A e termino no final do vetor B, do vetor menos B. Está aqui o R. E observem, esse pedaço cabe exatamente aqui, ó. Esse é o significado, então, da subtração de vetores. Se você subtrai um vetor do outro, basta que você mude a orientação do segundo vetor e some com o primeiro vetor. Esse é o princípio básico.